Olá, bom dia, seres infinitos. Nossa live semanal aqui para vocês. Vamos aguardar a entrada dos convidados. Bom dia, Luciane. Agora é oficial. Bem-vindos, bom dia. Hoje a gente vai falar sobre Tantra. Quais são as suas perguntas sobre isso? O que você sabe sobre isso? Olá, Cleoni. Bom dia. O que você sempre quis saber sobre Tantra e você nunca teve coragem de perguntar? Ou que você não acha por aí alguma coisa muito oficial, sabe? Fica com receio. Ou todos aqueles pontos de vista que você tem sobre isso. E se o que mais é possível com o seu corpo, com a sua sexualidade, com o Tantra. Então é disso que a gente vai falar hoje aqui no canal. E aí a gente está esperando agora o nosso convidado entrar. Bom dia, gente! Uma coisa muito bacana sobre o Instagram, a gente tem o aviãozinho aqui embaixo. Então, cliquem nesse aviãozinho e mandem para as pessoas que você mais conversa aqui no Instagram, para elas também saberem a respeito disso. E tem os coraçãozinhos também do lado direito da tela, então cliquem nos coraçõezinhos, é muito bacana a gente ver esse carinho, né, que vocês estão aqui também presentes e que vocês estão participando de alguma forma. Então isso é bem legal, eu vou adorar tanto ouvir vocês, né, aqui nas perguntas e os coraçõezinhos também, ok? E os aviões, para vocês mandarem para as pessoas que vocês mais conversam aqui no Instagram. Então, vamos aguardar o nosso convidado especial para falar sobre Tantra. Acho que vocês têm algum ponto de vista negativo sobre isso? O que vocês já ouviram falar sobre Tantra? Queria muito que vocês conversassem aqui, para a gente trocar essas informações. Vamos lá, cadê o meu convidado? Querido Aishvaran, onde você está? Vamos lá. Cadê você? Aqui já temos uma pergunta do que significa Tantra. Aí, agora sim. 11:03. Opa! Aê! Bom dia, bom dia. Bom dia! Gente, então a gente está aqui, vamos começar a nossa live com o nosso convidado, Aishvaran Deva. Seja super bem-vindo. E aí, para a gente começar, então, sem delongas, sem demora, queria que você se apresentasse. Para você falar quem é você e o que você veio falar aqui hoje. Vamos lá. Bom dia a todos. Bom dia, Isis, minha querida. Obrigado pelo convite. Meu nome é Shivarandeva, eu sou terapeuta tântrico. Trabalho com Tantra como uma terapia corporal e também uma terapia falada. Eu atendo em consultório e também facilito trabalhos de Tantra em grupo, cursos de massagem tântrica, vivências, palestras de Tantra também. Já que você se apresentou falando já do seu lado do trabalho, queria saber mais o que te chamou a atenção nesse mundo do Tantra. Por que Tantra, né? Por que você escolheu ou você foi escolhido pelo Tantra? Como que foi isso? Para você, Aishvaran Deva, algo mais pessoal.
Bom, eu cheguei no Tantra depois de passar pela bioenergética, que é uma abordagem de terapia corporal também, né? Uhum, Então, o Tantra ele é muito amplo, ele tem uma origem antiga, né, no Oriente, mas no uhum, Ocidente ele virou uma terapia, né? Ele virou uma uhum, terapia corporal. E antes de chegar no Tantra, eu conheci a bioenergética, que é uma abordagem ocidental de terapia corporal, que tem origem em William Reich, que foi um terapeuta corporal, discípulo de Freud, foi o primeiro terapeuta corporal, ele criou essa abordagem, né, da terapia corporal, e ele formou um discípulo americano, que é o Alexander Lowen, então, que criou uhum. a bioenergética. Então, a bioenergética, ela trabalha com a conexão corpo, mente e emoções, e eu cheguei na bioenergética primeiro. Então, eu participei de grupos de bioenergética, trabalhos, passei também por terapia individual durante um tempo, e eu cheguei no Tantra depois. A bioenergética ela também tem um foco muito grande na sexualidade, Uhum. mas o Tantra, ele é muito específico, né? Então eu cheguei no Tantra depois de passar pela bioenergética. E eu tenho as E duas coisas, né, dentro de mim, né? Na minha uhum. abordagem, eu não consigo ignorar, né, a bioenergética, toda a parte teórica, né, dessa conexão corpo, mente e emoções. E ela é muito complementar ao Tantra, né? Eu vejo o mesmo tema, né, sobre perspectivas diferentes, né? Ótimo. Você falou que o Tantra ele é muito específico. O que que é essa especificidade, essa parte mais específica do Tantra? Por que que você diz isso? O foco do Tantra, ele é a energia sexual, né? Ótimo. Então, para o Tantra, energia sexual não é apenas a nossa vida sexual propriamente dita, né? As nossas preferências na cama, o nosso prazer sexual, embora ele seja muito associado a isso também, e isso é muito importante, né? A quantidade de orgasmos que a gente tem na vida, com certeza contribui para a nossa felicidade, para o nosso bem-estar, né? Mas para o Tantra, assim, mas para o Tantra, a energia sexual é uma energia de criação, é uma energia de ativação. Então, todos nós somos produtos da energia sexual dos nossos pais, né? Nós somos esse terceiro elemento, né? A junção dessa Uhum, energia feminina com a energia masculina. Então, essa energia, ela está em tudo. Ela está nos animais, ela está nas plantas, ela está nas pedras, nos alimentos. E dentro de nós seres humanos, ela não fica restrita apenas à libido, né? Então, a energia sexual é disposição, a energia sexual é vitalidade, é capacidade de realização, né? O Tantra, ele enxerga a energia sexual ativando todo o nosso corpo, inclusive os nossos chakras, que são centros de energia ao longo do corpo. Então, até a nossa comunicação, ela está relacionada com a energia sexual. E para o Tantra, principalmente o Tantra hindu, a energia sexual é a melhor forma da gente atingir também a nossa conexão com a espiritualidade. Então, é uma visão muito específico, né? Eu falei que é específico porque trata da energia uhum. sexual, mas ao mesmo tempo uma visão muito ampla. É como se fosse uma energia que vai ativando todas as áreas da nossa vida. É, pegando esse gancho, né, de benefícios e tudo mais, mas indo um pouco mais anterior a isso, o que não é Tantra? Olha, infelizmente, a imagem do Tantra ela é muito negativa, né? Uhum, Porque eu falei que no Ocidente o Tantra virou uma terapia na melhor das hipóteses, né? sim. Porque na pior das hipóteses muitas vezes as pessoas conhecem apenas a massagem tântrica e eu Uhum, amo massagem tântrica, né? Trabalho com isso, ensino massagem tântrica, atendo individualmente, defendo a massagem tântrica, né? Ela é com certeza uma ferramenta de transformação incrível. Mas o Tantra não é apenas massagem tântrica, né? Mas no Ocidente as pessoas uhum, conhecem o pouco que conhecem de Tantra, né? Que também não é um conhecimento muito difundido, mas o pouco que conhecem ou já ouviram falar de massagem tântrica. E muitas vezes o atendimento de massagem tântrica não é massagem tântrica, né? É um uhum, verniz, né? A palavra tântrica ela é um verniz, um chamariz, muitas vezes, para a prostituição, né? E assim, eu quero uhum, deixar bem claro, né? Que eu não tenho nada contra,
a Uhum. prostituição, as pessoas que trabalham com isso, né, profissionais que trabalham com isso. O Sim. pessoal brinca, né, que é a profissão mais antiga do mundo, mas Sim. Tantra não prostituição, né? Então, se você pagou por uma massagem tântrica e fez sexo com a pessoa que fez essa massagem, isso não é Tantra, né? O Tantra, Uhum. ele te leva para um lugar de muita introspecção. Então, é meio louco falar isso, né? Como assim, né? Você acessa a energia sexual e normalmente no Uhum. dia a dia a gente associa a nossa energia sexual a algo para fora, né? A um parceiro, se você quer tocar, você quer fazer sexo, né? Normalmente, né? Você vai precisar de outra pessoa. Mas na sessão de massagem tântrica, por mais que exista a ativação da energia sexual por meio das manobras, né, da massagem, ela normalmente ela vai te levar para um lugar de introspecção, né, de olhar, de sentir, né, no primeiro momento, sentir o seu corpo, sentir as suas emoções e acessar conteúdos internos, conteúdos emocionais. Às vezes conteúdos assim muito antigos, né, padrões que estão lá, que têm uma origem na nossa infância, às vezes bem no comecinho da nossa vida mesmo, né, do parto, da amamentação. Então é uma terapia fantástica, é uma terapia corporal, que no meu caso, né, a Shivarandeva, eu combino também com a terapia falada, na mesma sessão, né? 1 hora de terapia falada, com uma abordagem de conceitos de psicanálise, e 1 hora de parte corporal, né, que são as massagens, exercícios respiratórios também. Mas Tantra não é fazer sexo com o terapeuta, é uma terapia. Isso que eu queria deixar bem É, claro. e pegando esse gancho da terapia, para quem é recomendado a massagem tântrica? É, quais são os, os problemas, né, que as pessoas enfrentam que a massagem tântrica ela é totalmente recomendada? Bom, a massagem tântrica, é claro que eu sou suspeito para falar, né? Mas ela é boa para Uhum, todas as pessoas, né? Todos certo. nós temos uma energia sexual, às vezes mais acordada, às vezes mais adormecida, às vezes mais bem resolvida, às vezes com muitas questões e travas, né? Mas todos nós temos uma energia sexual. Então, a massagem tântrica Uhum, ela vai ativar essa energia sexual e o nosso próprio corpo vai direcionar essa energia para a área da nossa vida que precisa ser ativada. Então, mesmo uma pessoa que tem muita libido, tem muita energia sexual, ela pode ter problemas na sexualidade dela. Às vezes, essa energia exacerbada gera problemas, né? Pode levar, inclusive, até compulsão, né? Tanto por masturbação quanto por sexo mesmo, né? Mas, uhum, normalmente, as pessoas procuram a terapia tântrica porque elas têm alguma questão, alguma insatisfação na vida sexual ou nos relacionamentos. uhum, Eu separo nessas duas caixinhas, né, da vida sexual, sexualidade ou relacionamentos, mas se a gente for investigar de uma maneira mais profunda, é como se fosse uma coisa só, né? Os uhum, nossos relacionamentos, inclusive profissionais de amizade, eles refletem muito a uhum, nossa sexualidade, né? Assim como a nossa vida sim. profissional, né? É... existe uma distinção muito grande assim do perfil de mulheres que procuram o tantra e de homens que procuram o tantra de maneira geral, né? As mulheres, principalmente da abordagem, da forma que eu trabalho, normalmente elas trazem uma questão, alguma insatisfação, e nós seguimos juntos num processo de uma terapia breve, né, de pelo menos 10 sessões. Então, acompanhamento Uhum, semanal, a gente está falando aí de uma terapia de 2 meses e meio, né, aproximadamente, e nessas 10 sessões a gente vai trabalhar essa queixa que ela trouxe em relação à sexualidade. Que tipo de queixa as mulheres trazem mais, né? Então, muitas vezes elas trazem uma insatisfação, dificuldade de atingir o orgasmo, por exemplo. Então, uhum, tanto na relação com o parceiro, dificuldade de atingir o orgasmo, quanto elas mesmas. Então, muitas mulheres não se masturbam, não têm vontade, né, não têm interesse em se masturbarem, não têm um uhum, conhecimento da própria anatomia, né, do clitóris. Isso pode ser um pouco chocante, né, para algumas mulheres mais bem resolvidas, né, digamos assim, mas isso é muito frequente, né, um uhum, desconhecimento do próprio corpo, da própria anatomia mesmo. Mas eu trabalho muito com esse tipo de queixa, né, de insatisfação no orgasmo, ou existe o orgasmo, mas
ela sai do sexo, né, da relação sexual frustrada. Então, existe essa insatisfação. No caso dos homens, muitos procuram a massagem tântrica realmente por uma curiosidade. É muito comum os homens terem essa fala, né? Ah, eu tenho Uhum. curiosidade em conhecer a massagem tântrica, né? Mas é claro que também os homens têm as suas questões, nós homens, né, temos essas questões com a sexualidade também. Então, a terapia tântrica, ela vai ajudar muito também nas disfunções sexuais masculinas. Então, ejaculação precoce, disfunção erétil mesmo, né, perda de libido. Uhum. A ejaculação retardada também, que é aquele homem que tem ereção, tem uma relação sexual longa, mas também tem dificuldade de chegar ao orgasmo. É menos frequente, né, mas isso ocorre também. Isso gera uma Uhum. insatisfação e o Tantra ajuda muito, né, com isso, ele conseguir atingir esse orgasmo. Mas um ponto comum, né, tanto dos homens quanto das mulheres, é também uma dificuldades com a sexualidade de maneira geral. Então, infelizmente, né, muitas pessoas, não todas, né, mas muitas pessoas têm vergonha do próprio corpo, cresceram com algum tipo de repressão sexual, né, de que o órgão genital é feio, o órgão genital é sujo, a sexualidade é algo errado, né, então, infelizmente, tem muitas crenças, né, que tem uma causa religiosa, né, a gente não pode ignorar isso, que tem uma visão Sim. negativa da sexualidade. Então, mesmo Uhum. pessoas que têm um parceiro fixo é, e têm uma vida sexual ativa, elas se queixam da sexualidade, né? E o Tantra, ele pode ajudar muito. E ele tem efeitos muito rápidos. Então, quando a gente fala de 10 sessões, pode parecer muita coisa, mas o que são 2 meses e meio na vida de uma pessoa que tem 30, 40 anos e que tem uma dificuldade com a vida sexual desde que ela era desde a puberdade, por exemplo, né? Então, Uhum. é uma terapia breve, mas que vai atingir essa área central da nossa vida, que é a sexualidade. Maravilha. É, questões de abuso. A massagem tântrica é recomendada? É muito recomendada Uhum. e o terapeuta tântrico ele tem que ter muita sensibilidade, né? Porque muitas vezes o interagente ou a interagente, essa é a forma que a gente usa no Tantra, né? A gente não usa a palavra paciente ou cliente, a gente usa a palavra interagente, né? Uhum. Muitas vezes o interagente traz essa questão, ele verbaliza isso, ele tem consciência, né, de que sofreu abuso. Uhum. E quando ele tem consciência, ele traz isso na terapia. Com certeza, esse abuso prejudicou muito a vida sexual dessa pessoa, né? Tanto mulheres Uhum. quanto homens. Homens também sofrem abusos, né? Os meninos, né? Quando são crianças, né? Sim. E quando a gente traz essa questão, é muito mais fácil para o terapeuta trabalhar. Mas muitas vezes as pessoas descobrem que sofreram abuso na massagem tântrica. Elas Sim. não têm consciência disso, né? Porque na terapia corporal, a gente parte do pressuposto de que todo evento da nossa vida, todo acontecimento, ele gerou um registro corporal. Muitas vezes gera um registro mental também, na nossa consciência. A gente tem consciência do fato. Mas muitas das vezes nós não temos mais esse registro mental. Às vezes Uhum. essa experiência é tão negativa, tão traumática, e ela ocorreu num momento tão inicial da nossa vida, 2 anos de idade, 4, 6, 8 anos de idade, que a criança ela bloqueia esse registro mental. É um mecanismo de Uhum. defesa, é um Sim. mecanismo que surgiu ali para nos proteger, né, para a gente não ficar entrando em contato com esse registro mental. Mas Uhum. não existe segredo do corpo, não existe segredo da alma que o corpo não revele. E muitas vezes esse corpo vai revelar esse evento traumático na sessão de massagem tântrica. Então, o que pode acontecer numa sessão de massagem tântrica? A pessoa pode acessar muito prazer, né, o interagente. Ele pode ter orgasmos múltiplos, né, no caso da mulher, orgasmos secos, no caso do homem. A gente pode comentar sobre isso num outro momento, né, hoje mesmo, no futuro, né, orgasmos secos. Mas é Que possível legal. também a pessoa acessar uma memória negativa. Então, é possível a pessoa chorar muito, principalmente depois da massagem, na frente lá do terapeuta mesmo, né? Ou ela vai para casa um pouco esquisita e se lembra, né,
do abuso. Mas esse choro, esse contato com essa dor, ele é terapêutico. Então, é um choro terapêutico, é um momento doloroso, porque você muitas vezes pode ter contato com uma memória que você não sabia, um evento real, concreto que você passou, mas que você deletou da sua mente. E é doloroso entrar em contato com isso, mas acessar essa dor é um primeiro passo para a cura. Então, muitas pessoas não têm memória que sofreram abuso e descobrem isso na massagem tântrica, e outras pessoas têm consciência disso e levam isso para ser trabalhado na massagem tântrica, né? E as manobras que são feitas no genital, na massagem tântrica, elas são não masturbatórias, né? Então, elas não vão remeter nem à penetração, que é a relação sexual normal, né? Tanto faz para a mulher quanto para o homem, e elas também não vão remeter à masturbação. O Tantra, ele é um convite para um lugar que você não conhece. Então, se você conhece a penetração, que é a relação sexual convencional, e a masturbação, não faz sentido, numa sessão de massagem tântrica, você ter isso, né? A proposta do Tantra é você acessar conteúdos novos a partir de toques diferentes, né? Então, são manobras não masturbatórias. E uma ferramenta que nós utilizamos na massagem tântrica, no caso das mulheres, é um vibrador de estímulo clitoriano, né? Esse vibrador ele não é introduzido no canal vaginal, ele vai estimular o clitóris, e muitas vezes, nesse contexto de abuso, a mulher, a menina, né, ela sofreu abuso com a mão, né? Então, muitas vezes o abusador ele manipulou a vagina com os dedos, com a mão, né? Não houve necessariamente uma penetração, né? E o uso do vibrador na massagem tântrica, ele, no caso de abuso manual, ele tira bastante esse contexto. Então, alguns terapeutas tântricos criticam, né, o uso do vibrador de estímulo clitoriano, mas no caso de abuso, ele é uma ferramenta muito interessante, porque ele vai estimular a energia sexual e não tem o toque manual, que muitas vezes esse toque pode remeter ao abuso, né? E a ideia é que a interagente ressignifique esse abuso, né? O que ela passou, a história dela não tem como mudar. A proposta da terapia tântrica é ressignificar a própria sexualidade dela, que, querendo ou não, pode ser que tenha sido muito perturbada com o abuso, né? Nem todas as pessoas que sofreram abuso têm trauma de abuso. Às vezes a pessoa conseguiu entender, né, digamos assim, que foi um evento pontual e que ela adulta hoje não tem nada mais que ver com aquela situação. Mas outras pessoas não. Outras pessoas ficam muito prejudicadas e presas ainda naquele abuso, né? Porque muitas vezes o abuso ele acontece por uma pessoa da confiança dela. Então, o abusador muitas vezes é uma pessoa do círculo até da família, né? Da própria família da pessoa que sofreu abuso, né? Então, e é muito frequente que durante o abuso a criança ela acessou algum prazer, né? Porque tem um toque genital ali, tem alguma questão, algum envolvimento prazeroso muitas vezes. Nem toda situação abusiva é de todo terrível. E se ela sentiu prazer, algum prazer, né? Isso gera muita culpa muitas vezes no adulto, né? Na pessoa que sofreu abuso. Então, e uma confusão, delicada, né? Uma né? confusão tremenda, né? Sim, de sentimentos, né? De sensações. Nossa, foi ruim, mas ao mesmo tempo acessou algum prazer. Então, é uma questão bastante complexa, mas que a terapia tântrica ela é extremamente indicada. Muito bom, muito legal. E como que funciona? Você falou bastante sobre os benefícios, né, para quem as massagens. É, Você falou também que Tantra não é só massagem. E aí eu queria que você, então, enumerasse algumas coisas que estão no Tantra, que as pessoas ainda desconhecem, enfim. Então, além da massagem genital, né? Quais são as outras práticas que são Tantra também, que podem incluir esse universo? Bom, a origem do Tantra ela é controversa, né? A maioria das pessoas acredita que surgiu na Índia, mas algumas pessoas defendem que surgiu no Egito, né? Mas, de qualquer forma, a gente está falando de uma sabedoria milenar de mais de 5.000 anos atrás. Então,
supondo que o Tantra surgiu na Índia, ele se espalhou para os países vizinhos. Então, na China, nós temos escolas de Tantra também que não tem nada a ver com o Tantra hindu. Nós temos o Tantra budista, o Tantra taoísta. E também a Tailândia é um país próximo lá, né, da Índia, né, mais ao sul. Também surgiu uma linha própria de Tantra. E fora o que nós fazemos aqui no Ocidente, que é o Neo-Tantra, né, ou o Novo Tantra. Então, nesses 5.000 anos, nós estamos falando aí de várias culturas, de povos diferentes, que desenvolveram várias práticas, né? Então, no caso da Índia, os mantras, que são os sons, né, são as músicas, eles estão associados ao Tantra. Os mantras, eles produzem uma vibração a partir do som, que vai reverberar também no nosso corpo energético, né, nos nossos chakras. As práticas de meditação, elas estão associadas ao Tantra. Então, tanto o Tantra hindu quanto o Tantra budista, eles têm práticas de meditação. No nosso caso aqui no Ocidente, nós temos as meditações ativas, que antes do momento do silêncio, porque meditação é silêncio, né? Mas antes do momento do silêncio, nós movimentamos o corpo, nós fazemos movimentação, seja por meio da dança, seja por meio de outras atividades corporais. Então, nós transpiramos bastante, no caso das meditações ativas. E nós acessamos também a energia sexual, muitas vezes, né? Depende do tipo de meditação, mas normalmente a gente vai acessar uma energia sexual e não tem sequer toque no genital, né? Nós podemos fazer essas meditações sozinho, podemos fazer em grupo, mas não tem esse contexto de massagem, né? Então, as meditações, elas são uma ferramenta do Tantra, em especial as meditações ativas, né? E exercícios respiratórios também são associados ao Tantra. Então, existem várias posturas corporais e exercícios que você vai fazer respiratórios com alguma movimentação corporal. Então, você pode contrair algumas partes do corpo, relaxar, mas são práticas tântricas também, que não tem nenhum contexto de massagem, né? Eu trabalho também com as vivências tântricas. Então, a vivência tântrica é uma coisa, massagem tântrica é outra, né? A vivência você vai fazer pelo menos com uma outra pessoa, então você pode fazer em dupla, ou pode fazer num contexto de grupo também. E nas vivências que não tem massagem, nós vamos explorar os nossos sentidos. Então, o tato principalmente, mas também a visão, a audição, o paladar e o olfato. A partir do estímulo dos nossos sentidos, nós vamos ressignificando a nossa relação com esses mesmos sentidos. E esses sentidos também estão associados à nossa sexualidade. Então, o fio condutor de toda a abordagem tântrica é a energia sexual. Seja por meio de massagem, seja por meio de meditação ativa, seja por meio de vivência. Então, as vivências tântricas, nós podemos estar totalmente vestidos e fazer uma vivência, ou nós podemos também estar despidos, seja em dupla, seja num contexto de grupo, né? Eu trabalho com as vivências também nos cursos de massagem e em encontros mensais. Nós fazemos encontros mensais, onde nós combinamos uma roda de bate-papo, né, que são palestras sobre algum tema de tantra ou espiritualidade. E depois dessa roda de bate-papo, nós temos uma vivência em grupo de aproximadamente 1 hora também. E na vivência não tem massagem. A gente pode considerar o Tantra uma filosofia de vida? Muitas pessoas definem o Tantra como filosofia, né? Eu respeito essa definição, mas eu fico um pouco incomodado com a palavra filosofia e Tantra na mesma frase, né? Porque filosofia é uma palavra que vem do grego, né? Que tem a ver com conhecimento, né? Amor ao conhecimento, né? Filosofia, né? Amor ao conhecimento. E é uma palavra que está associada muito ao nosso centro mental, né? Então, nós pensamos nos filósofos, nós pensamos nos pensadores, né? Quem são os grandes filósofos da humanidade? São os grandes pensadores da humanidade, né? E eu fico um pouco incomodado de definir o Tantra como filosofia, porque o Tantra, ele é muita coisa, mas ele não é um processo mental. Então, o Tantra, ele não acontece na nossa mente, ele acontece no nosso corpo. Então, juntar Tantra e filosofia na mesma frase me dá um certo estranhamento, né? Eu prefiro definir o Tantra como uma sabedoria.
Então, eu me sinto à Uhum. vontade com essa palavra sabedoria, porque a gente sai um pouco desse contexto mental e existe não só a sabedoria da mente, que nós estamos já mais acostumados, existe a sabedoria do corpo. Né? E o corpo, no Tantra, ele é o grande veículo, ele é o grande instrumento para nós termos uma expansão, tanto da consciência Uhum. mental, mas da nossa vida em geral, uma vida expansiva, é uma Uhum. vida extraordinária. Né? Então, o Tantra é um convite para a gente sair do ordinário, daquela vidinha lá, entre aspas, né, de merda, né, digamos assim, com aquele Uhum. orgasmozinho lá de 30 segundos, aquele empreguinho Uhum. ali que a gente está só para pagar as contas e não tem muita satisfação, aquele Uhum. relacionamento lá que também, né, vai, não vai, né, chove, não molha, né, aquela coisa superficial. Essa é a Uhum. vida ordinária, né? Trabalhar para pagar conta e sem muita satisfação. E a vida extraordinária do Tantra é uma vida que a nossa fala, ela fala realmente a nossa verdade. Claro que entendendo também o lado do outro, né? Nós não somos, não perdemos o filtro, né, com o Tantra, mas nós nos Sim. conectamos muito mais com a nossa essência, com a nossa verdade. E o Tantra, ele é uma vida que o nosso corpo ele fica mais leve, ele fica mais fluido. Ele é um corpo que dança, independentemente se você dança bonitinho para os outros ou não, se você está acertando o passinho de dança ou não. Você dança no Tantra porque você está feliz, porque você está alegre e celebrando aquela música. Né? E se Uhum. você não está dançando no Tantra, é porque você não está feliz, você não está conectado com aquela música. Mas se você está conectado, você vai dançar, você vai expressar com o seu corpo. Né? Você vai querer ficar próximo mais da natureza, você vai querer entrar em contato com as árvores, com as ondas do mar, com os animais. Você vai querer ter uma Uhum. vida mais autêntica. Né? Essa é a vida extraordinária que o Tantra promove. Né? Mas o grande fio condutor de tudo isso é a sexualidade. Né? Mas Uhum. a palavra sabedoria, ela remete também a essa reverência a essa cultura de 5.000 anos. Né? Então, Uhum. eu respeito quem define o Tantra como filosofia. Né? As pessoas falam que é uma filosofia de vida. Né? De fato, é uma filosofia de vida. Né? Mas eu me conecto mais com a palavra sabedoria. Existe um modo de vida tântrico, que é esse modo de vida que eu falei. Né? Um modo de vida mais espontâneo, mais Uhum. conectado com a sua verdade e principalmente com o seu corpo. Uhum. Para mim, se for me perguntar, Isis, qual nesse momento, se você pudesse resumir em uma palavra, seria desbloqueio. No meu ponto de vista, o Tantra é muito esse lugar do desbloquear. Já é um lugar que. O sexo ele é muito reprimido, né? Tem muita repressão, é, muita proibição. E a gente mal identifica e mal interpreta, né? Então é um negócio tipo, não, é proibido, não sei o quê, não sei o que lá. Então, para mim, o Tantra é esse convite do desbloqueio de tudo isso, ressignificação total, né, das suas potências, do seu corpo, e por meio do prazer, né? Muitas vezes por meio do prazer. Então você tem um orgasmo e chora copiosamente porque você está desbloqueando tudo aquilo que não serve mais, né? Que não tem a ver com esse lugar expansivo. Então, para mim tem muito disso, Tantra, né? É desbloqueio total. Sim, a palavra desbloqueio ela é fantástica para o Tantra. Eu concordo bastante, principalmente num primeiro momento, né, quando a pessoa tem acesso ao Tantra. Alguma prática, né, seja massagem, seja vivência, seja uma meditação ativa. Uhum, Mas eu gosto muito também da palavra transformação, né, o uhum, transformar, o co-criar a nossa realidade. E a ferramenta que nós vamos co-criar a nossa realidade é o nosso corpo físico, é a nossa energia sexual. Então, com o passar do desenvolvimento tântrico, né, a pessoa se desenvolvendo no Tantra, ela vai adquirindo a maestria da própria energia sexual, da própria capacidade dela de co-criar sua realidade, a partir do uso consciente da sua energia sexual. Né? E a nossa função, pelo menos a forma que eu vejo, né, respeito às opiniões divergentes, né, mas eu acho que a nossa função nesse mundo é co-criar a nossa realidade. Né? Nós estamos no mundo da matéria, nós temos um corpo físico, e por que não viver bem
nesse corpo físico, né? Por que não sentir Sim, os prazeres que o nosso corpo pode nos proporcionar e direcionarmos a nossa energia para os nossos objetivos, né? Então, o sim. Tantra, ele não é uma vida só de prazeres sensoriais, né? Aquela coisa hedonista, né? De, eu quero só fazer, só usar minha energia sexual na relação e sentir os prazeres, né? O prazer, ele é uma parte essencial da nossa vida, mas o Tantra, ele Uhum, trabalha, ele pode ser também uma ferramenta de você direcionar a sua energia sexual para o que você gostaria. A sua vida profissional, por exemplo. O que você gostaria de fazer? O que você gostaria de manifestar aqui nesse nosso mundo da terceira dimensão, esse mundo real, concreto, físico que a gente vive, né? Então, por mais que no Oriente o Tantra ele esteja muito associado a a esse despertar da espiritualidade, ele é possível também que você se conecte com essa energia sexual para criar aqui e agora, sabe? A criar, criar saúde, criar prosperidade, criar relações mais íntegras, mais verdadeiras. E não tem como a uhum. gente ter relações mais íntegras e mais verdadeiras com o outro se a gente não está mais íntegro e verdadeiro com nós mesmos. Então, num primeiro momento, o Tantra ele pode ser um convite a gente sair da nossa zona de conforto, a gente olhar aspectos da nossa vida que nos incomodam e aspectos de autossabotagem, por exemplo, aspectos de reatividade, né, de culpar o outro e não assumir Aham. a nossa responsabilidade, né? Então, se a gente for pensar num pequeno abecedário tântrico, né, se a gente for pensar cada letra do alfabeto seria uma palavra, eu acho que com certeza a letra A seria autorresponsabilidade. Uhum. Então, o Tantra ele pode ser um convite a você ter uma vida muito mais madura. Então, se a gente gostaria, né, de relacionamentos mais íntegros e mais verdadeiros, a gente precisa ser íntegro e verdadeiro com nós mesmos. E não é Sim. fácil. Não é fácil sair da nossa zona de conforto. Não é fácil Uhum. olhar os aspectos, digamos, entre aspas, né, mais negativos do nosso comportamento. Mas se a gente tem coragem, né, de olhar para esses aspectos, a gente consegue assumir a nossa responsabilidade, né? Essa autorresponsabilidade. Existe alguma prática, algo que a gente possa fazer que tenha a ver com Tantra, é, em casa mesmo? Alguma respiração, alguma meditação, alguma coisa guiada? Que aqui na Sou Infinita eu trago bastante coisas práticas também, né? Essas lives, elas são um convite para o que mais é possível sobre aquele assunto, mas alguma coisa prática também que as pessoas podem fazer em casa, ou baixa tal material que é muito bom, que você consegue fazer alguma coisa sozinho. Você tem alguma coisa em mente que pode contribuir para a audiência, para as pessoas que estão aqui assistindo? Sim, existe um exercício de respiração que é uma respiração orgástica, que é um exercício Olha só que incrível. interessante. Sim, Aham. você pode fazer sozinho, né? Nós podemos fazer esse exercício sozinho. E se a gente consegue incluir ele na nossa rotina, no nosso dia a dia, coisa de 10, 15 minutos por Hum, dia, ou algumas vezes por semana, né, se não for possível diariamente, nós conseguimos ter um benefício muito grande. Então, qual que é uhum. a proposta desse exercício? É trazer mais oxigênio para o nosso corpo, né? Quanto mais oxigênio, mais energia a gente vai ter no nosso corpo, inclusive energia de libido, né? Então, mais a libido, né, lembrando, né, não se esgota apenas na vontade de ter uma relação sexual, né? Essa energia de libido é uma energia de ativação. De Então, a pessoa, criação, né? energia de criação. Então, esse exercício que eu vou passar aqui agora, ele é incrível para todas as pessoas, mas principalmente para quem está se sentindo um pouquinho desvitalizado, um pouquinho desenergizado, seja um quadro lá de caminhando para uma depressão ou já, né, um diagnóstico de depressão. Esse exercício ele é muito Ótimo. profundo, né? Então, como é que você vai fazer? Você vai se deitar, não é Uhum. sentado, é deitado, pode ser na sua cama, pode ser num colchonete, pode ser num tapete mais fofinho, né, mais confortável. E você vai fazer uma respiração pela boca,
Você Uhum. vai puxar o ar pela boca. E na inspiração, né, no puxar o ar, você vai levantar levemente a sua coluna e o peitoral, né, de modo que você vai encher, vai puxar o ar pela boca e sente o ar expandindo o seu pulmão e levanta um pouquinho o peitoral e a coluna, deitado mesmo, né? Você não vai sair do chão, mas você vai levantar um pouquinho. Uhum. E nessa inspiração, você vai contrair as mãos. Contrai as mãos enquanto Uhum. puxa o ar. E você não vai segurar o ar. Ela é uma respiração circular, sem pausa entre o puxar, a inspiração, e o soltar, que é a exalação. Quando você for soltar o ar, você vai soltar, você vai descontrair as mãos, né? As mãos estão contraídas, você vai Uhum. soltar. E Soltar você pela vai, boca mesmo. isso, você vai puxar o ar Uhum. pela boca e vai soltar o Uhum. ar pela boca. Quanto mais Uhum. profundo você respirar, mais conectado você está com o exercício. E pode ser um Uhum. pouquinho cansativo no começo, porque nós não estamos acostumados a essa respiração mais profunda no nosso dia a dia. Eu falo, né, que quando todo bebê que nasce, ele nasce orgástico. Uhum. Essa frase pode soar um pouco polêmica. Como assim, né, o bebezinho orgástico, Uhum. né? Orgástico no sentido de que a sensorialidade dele, os sentidos dele, ainda que esteja em desenvolvimento, né, aquela vidinha lá que está no Uhum. começo, mas ele é muito mais sensível do que um adulto. Então o bebê, ele Sim. responde ao tato, né, ao toque, ao olhar, né, a conexão de olhar lá com a mãe ou com as outras pessoas, de uma maneira muito mais profunda. E a respiração do Sim. bebê, do recém-nascido, ela é profunda. Por mais que aquele Uhum. pulmãozinho ainda esteja em desenvolvimento, né, ainda não está completo, né? Se a gente for Sim. ver o bebezinho lá na maternidade, a barriguinha dele sobe e desce de uma maneira muito vigorosa, muito mais do que uma Sim. pessoa adulta, né? Sim. Então, com o passar do tempo, infelizmente, a gente vai crescendo e vai aprendendo a respirar menos. A gente vai Uhum. bloqueando a nossa Uhum. respiração. Por que que a gente faz isso? É um mecanismo de defesa. Quanto menos a gente respira, quanto menos oxigênio entra no nosso corpo, menos a gente sente. A gente fica um pouquinho mais bloqueado, emocionalmente falando. A gente bloqueia o corpo Uhum. físico, mas a gente bloqueia também as nossas emoções. E a gente vai fazendo isso porque muitas vezes as emoções que a gente vai sentindo ao longo da vida são emoções dolorosas, né? De dor, de tristeza, de rejeição, Sim. de frustração. Então a criança lá com 7, 8 anos de idade, você vê que ela já respira muito menos do que ela respirava quando ela era um bebê recém-nascido. Sim. E a nossa tendência é seguir esse padrão de respiração contida, né? Aquela respiração que não enche muito o pulmão, muito menos que vai expandir o diafragma e o abdômen, né? Então, uma proposta do Tantra é a gente respirar mais. E durante a massagem Uhum. tântrica, a nossa respiração, com o passar, né, das sessões, do desenvolvimento, ela vai ficando mais aprofundada. De maneira geral, as mulheres respiram melhor do que os homens. Os homens têm um Uhum. bloqueio maior, mas as mulheres adultas também respiram muito menos do que respiravam quando eram crianças ou recém-nascidas. Então, o Sim. bloqueio ele é generalizado, infelizmente, mas os homens eles têm um pouquinho mais de dificuldade do que as mulheres nessa expansão da respiração. E a massagem Uhum. tântrica, seja para a mulher, seja para o homem, ele vai expandir a nossa capacidade respiratória de maneira natural, porque existe uma ativação da energia sexual ali, existe uma Uhum. ativação da circulação sanguínea, e é muito natural, durante a massagem tântrica, a nossa respiração ser aprofundada, tanto no pulmão quanto no abdômen. E isso é muito benéfico para a nossa saúde, né? Mas esse exercício dessa respiração orgástica, qualquer pessoa pode fazer em casa. Aham. 5 minutos já tem um efeito bacana, mas se puder 10, 15 minutos ou mais, algumas vezes por semana, você vai ter muito benefício. Então, puxa o ar, contrai é, as mãos, levanta um pouco o peitoral, né, e a coluna, porque você vai estar deitado, e não Uhum. faz pausa, né, entre o puxar o ar e o soltar. Então, inspira e solta, sentindo a conexão. Pode colocar uma Uhum. musiquinha tranquila de fundo ou não, o que for mais prático, Uhum. né? Possível. Mas se você Uhum. gosta, né, de uma musiquinha, pode ser que te conecte mais. E você vai fazer isso.
você vai sentir muito mais benefício, porque você vai respirar mais ao longo do dia, você vai expandir a capacidade respiratória ao longo do dia, você vai Uhum. melhorar a sua circulação sanguínea e você vai melhorar a qualidade das suas relações sexuais, tanto para os homens quanto para as mulheres. Então, é uma respiração orgástica. Maravilha. A gente está se aproximando do fim, falamos de benefícios, o que não é Tantra, o que é. Antes de ir para os seus convites finais, existe alguma coisa que você não falou que você gostaria de colocar? Ou não? Bom, eu acho muito importante informar sobre o Tantra, né? Desmistificar Uhum, o Tantra, as pessoas sim. conhecerem esse potencial que existe dentro delas. Então, você não precisa buscar um terapeuta tântrico, você não precisa buscar um grupo de Tantra. Você pode fazer Tantra em casa, você consigo mesmo, Uhum, né? Se conectando com o seu corpo, respirando, colocar uma música para dançar e se conectar com essa música, movimentar as pernas, se conectar com o seu corpo, isso é Tantra, né? Celebrar a vida, celebrar o corpo, isso é Tantra. Se você tiver coragem, né, de ficar despido, sozinho, né, diante do espelho e dançar, isso é Tantra também. Isso é libertador. Né? uhum, Então, o Tantra ele é muito amplo, ele não se restringe à massagem, não se restringe a você buscar um conhecimento em grupo, né? Embora quando você busca isso em grupo, isso é muito potencializado, né? Mas o Tantra, você pode fazer Tantra em casa, né? Na verdade, você pode ser tântrico, né? O Tantra ele não é uma coisa que uhum, você faz, né? Agora eu vou uhum, fazer Tantra, agora eu vou fazer tênis, agora eu vou fazer natação. O Tantra, ele é simplesmente, né? E uhum. para isso você precisa estar conectado com você mesmo. Você precisa buscar se conhecer. Muitas pessoas passam pela vida e não se conhecem, né? São muitos estímulos Sim, externos, né? Muitas demandas externas de relacionamento, de vida profissional. As pessoas estão nessa correria, né? De trabalhar, de pagar conta. E nós precisamos de tudo isso, né? Esse é o nosso desafio. Mas nós também podemos buscar esse autoconhecimento. E existem centenas de abordagens de autoconhecimento e o Tantra é uma delas. E para você uhum, acessar esse conhecimento do Tantra, você precisa ir para dentro. Você precisa se conectar com o seu corpo. Então, olha o seu corpo, sente o seu corpo, se conecta com a parte de baixo do nosso corpo, né, da nossa cintura para baixo, porque normalmente é uma parte sim, que a gente não tem muita conexão pelo nosso estilo de vida mais sedentário. Muitas pessoas sim, trabalham sentadas na frente do computador. Que conexão que ela vai ter com as pernas? Muito pouco, né? sim, Na primeira oportunidade estão lá no elevador, estão na escada rolante, então a gente não tem muito estímulo de movimentação corporal nesse nosso estilo sim. de vida, né? E o Tantra, ele vai te convidar a sair dessa zona de conforto. Quanto mais Uhum. conectado a gente está com as nossas pernas, melhor a nossa qualidade de vida de maneira geral, inclusive a nossa sexualidade. Nós somos melhores amantes quando nós temos uma conexão mais profunda com o nosso corpo, com a nossa respiração, com as nossas pernas, com os nossos pés. Né? Sexualidade não é apenas o genital. A gente pode ter um repertório orgástico do corpo todo, né? Mas para isso a gente tem que conhecer esse corpo. Né? E não é Sim. ninguém que vai levar esse conhecimento para você. Né? O papel do terapeuta tântrico é de facilitar, mas esse Uhum. conhecimento está dentro de você. Só você sabe o que você sente no seu corpo. Né? Só você sabe o que é a conexão com as suas pernas. Né? Só Uhum. você, mulher, sabe o que é a conexão com o seu clitóris. Né? Sim. E por mais que existam terapeutas como eu, né, que facilitam, o Tantra ele é um convite muito mais para dentro. Então você pode ter um estilo de vida tântrico sozinho em casa. Né? Quanto mais informação você buscar, só vai te ajudar. Né? Mas o Tantra ele é algo Ótimo. mais simples do que as pessoas podem imaginar. Então, nessa pegada de desmistificar o Tantra, de colocar em prática, gostaria que você fizesse seus convites das suas criações, do que você traz para as pessoas nesse sentido do Tantra, enfim, fica à vontade. Bom, eu sou fundador de uma escola de Tantra, o Kanda Tantra, e nós temos alguns eventos ao longo do ano, e nesse mês de março nós temos sempre, na primeira sexta-feira do mês, esse encontro, que é o Tantra na Veia. Ele é um encontro gratuito. Nós temos sempre uma roda de bate-papo, onde nós vamos conversar sobre algum tema relacionado ao Tantra,
a espiritualidade ou a sexualidade, ou aos três, né? Um tema que tem essas três perspectivas. Toda primeira sexta-feira do mês, 8h30 da noite. E sempre seguido de uma vivência tântrica, em grupo. É um contato que as pessoas podem ter com o Tantra, né, de maneira gratuita, quem está aqui em São Paulo. Todos os nossos eventos, eles ocorrem no espaço Sou Terapias, que fica no bairro da Pompeia, né, Rua Cajaíba 741. E vocês podem acompanhar aqui no Instagram do Kanda Tantra esses eventos. Então, toda primeira sexta-feira do mês nós temos o Tantra na Veia. Nesse mês de março, a primeira sexta-feira cai no dia 6, né, então 8h30 da noite, estão todos convidados. Como o nosso espaço é limitado, a gente pede que você confirme a participação pelo WhatsApp ou aqui pelo Instagram, a gente vai acomodando, né, os nossos participantes, mas vão em média 20, 25 pessoas, né, nos nossos encontros. No dia 10 de março, terça-feira, né, 7h30 da noite, a gente vai começar esse ano, né, o nosso grupo de troca de massagem tântrica. Então é um grupo de encontros quinzenais, sempre às terças-feiras, 7h30 da noite. Então, no mês de março, a gente vai ter um encontro no dia 10 e no dia 24. Tá? Estão todos convidados também. No dia 14 de março, que é um sábado, o terapeuta tântrico, né, Arjun Das e eu, nós vamos dar juntos um curso de Tantra para homens, né, Clube do Bolinha. Teve agora, né, em fevereiro, um curso só para mulheres lá no espaço, né, então, meninas, né, temos, né, cursos de Tantra, né, só para mulheres. Mas esse mês de março é um curso só para homens. O nome do curso é Segredos de Afrodite, Desvendando os Mistérios da Sexualidade Feminina. É um curso que tem as informações também no nosso Instagram, né? Os homens podem buscar. Mas é um workshop, né, de um dia, com certificado de participação, com uma apostila impressa. Nós vamos passar várias técnicas, né, de como tocar a mulher, a questão das preliminares, os vários tipos de orgasmo feminino que existem, né? E vamos ter demonstrações com uma modelo, né, de duas técnicas diferentes de massagem tântrica, né? E nos dias 21 e 22 de março, que é sábado e domingo, nós temos o nosso curso livre de massagem tântrica. O Arjun Das e eu também que promovemos esse curso. É um curso em grupo, de grupo misto, né, de mulheres e homens. É um curso teórico, prático e vivencial. Então, os alunos, eles praticam massagem tântrica e recebem massagem tântrica entre si, sob a nossa supervisão. Então, nós trabalhamos com pelo menos 4 técnicas, né, diferentes de massagem tântrica, que é a massagem tântrica com toque sutil, a massagem tântrica com creme, essas duas não têm toque genital, e nós temos 2 massagens com toque genital, né? A massagem tântrica na mulher, que é a Yoni Massagem, e a massagem tântrica no homem, que é a Lingam Massagem. Então, é o nosso curso que nós desenvolvemos já há algum tempo, é o nosso curso em grupo. Então, nesse mês de março, vai ser no dia 21 e 22. Todas as informações, elas estão no Instagram da escola, do Kanda Tantra, e são todos convidados. E eu desenvolvo um trabalho específico de Tantra para homens homoafetivos, que é o Daruna. Então, vocês podem buscar também informações nesse Instagram, né? Daruna. Nós promovemos também um encontro gratuito por mês, né, com roda de bate-papo e uma vivência, e um workshop de um dia, em que nós incluímos massagem tântrica, mas também meditações e vivências. Então, vocês podem buscar também no nosso Instagram. Maravilha! Ok. A gente deixa certinho depois todas as informações de contato e essas informações todas para te encontrar. Gratidão, Shivarandeva. Adorei o encontro. Deu certinho no final, né? E espero que cada vez mais, né, as pessoas elas saibam mais a respeito e possam viver com prazer, né? Literalmente, o seu dia a dia e a sua vida, né, como um todo. Então, gratidão por isso, gratidão pela parceria, pela participação. E o que mais é possível que a gente ainda não considerou. Bom, minha querida, obrigado pelo convite. Eu não sou muito tecnológico, né? Então esse mundo, né, das redes sociais é sair da minha zona de conforto. Mas eu tô cada vez mais gostando, né, do Instagram, aprendendo, né, me conectando com essa ferramenta. Agradeço ao convite. Hariom, Namastê, Onamashivaya, e agradeço a oportunidade de poder falar sobre o Tantra.
Obrigada. Então, eu vou te desconectar aqui para eu dar os convites finais e até a próxima, então. Até a próxima. Abraço a todos. Gratidão. Aí, obrigada. Gente, gratidão pela participação, por estar aqui com a gente, participando. É, a gente vai deixar todas as informações depois para que vocês saibam mais a respeito. É um mundo que se abre com o Tantra, é muito bacana a amorosidade que existe em todas essas técnicas, nesse caminho, nessa sabedoria. Então, eu super recomendo, é muito bacana. E já vou divulgar na semana que vem a nossa próxima convidada. E, e também a nossa última, que foi com a Noelle Gomes, não ficou gravado. Então, essa eu vou fazer o possível para ficar gravado, para que as pessoas possam assistir depois novamente. Só que tem uma caixinha de surpresa. Eu não consigo prometer se esse vídeo vai ficar gravado ou não. Mas, de qualquer forma, logo, logo eu vou divulgar a próxima convidada. Talvez a gente pule a próxima quinta-feira por causa do carnaval, que vai ter o Carnavaxes, que vai ter eu, a Renata e a Fê Lopes fazendo uma folia de consciência com vários cursos e processos corporais. Então, provavelmente a gente pule a próxima quinta, ok? Gratidão e o que mais é possível que você ainda não considerou.